Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora de Terapia. Eu me chamo Luana Cardinelli, sou psicóloga e neuropsicóloga, atendo adolescentes, adultos e famílias na abordagem Terapia Cognitivo-Comportamental, a TCC. Eu sou Flávia, psicopedagoga, também psicóloga e graduanda de neuropsicologia, atendo crianças e adolescentes. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre parentalidade consciente e o papel dos pais e das famílias no processo terapêutico de crianças e adolescentes na TCC. Isso, né, Luana? É muito interessante porque esse termo parentalidade hoje está muito comum e é muito importante dentro do processo terapêutico, né? Tanto das crianças como da adolescente. Existem essas perguntas para você também? O que é parentalidade? Sim. A gente traz o termo parentalidade, né? Na verdade, assim, é um termo científico dentro da psicologia, mas ela reflete, ela representa a função dos pais, né? Ou de quem exerce essa função de pais na criação e educação dos filhos, né? Então, a gente vai tirar como base o livro de Daniel Siegel, falando sobre a parentalidade consciente, certo? E o que é que ele traz dentro desse conceito de parentalidade consciente, né? Ele traz que os pais, eles precisam estar conscientes do que eles querem, de como eles serão os pais desses filhos, né? Eu acredito que isso é muito real, porque dentro do processo da terapia, eles têm que ter essa consciência. Hoje em dia, é muito comum os pais colocarem para o psicólogo a função de trabalhar a criança, né? Assim como o adolescente. E, na realidade, não é só o psicólogo, né? A gente precisa trabalhar também a questão da família, porque o processo terapêutico, a função da família vai trazer uma grande importância no desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso mesmo, né, Flávia? A gente, quando vai atender as crianças, os adolescentes, a gente faz aquela escuta, primeiramente com os pais, né, as famílias, e a gente percebe que, assim, está um pouquinho perdido, assim, eles chegam muito perdidos na questão de como está sendo criar esses filhos, como está sendo educar, né, como é a melhor forma de conduzir essas crianças e adolescentes que normalmente elas já chegam já apresentando alguma dificuldade, né? Elas chegam já no consultório apresentando uma dificuldade, né? Seja comportamental ou emocional, seja já diagnosticada com ansiedade, um TDAH. Então, assim, é muito importante que os pais estejam presentes para aprender também a conduzir o processo junto com essa criança, né? Exatamente. Vários autores, eles vão falar sobre essa questão da parentalidade, né? Com outras nomenclaturas, mas a importância dos pais terem essa consciência do que de como trabalhar, como eu conduzo o meu filho que apresenta dificuldades no comportamento, apresenta dificuldades referentes às emoções. Alguns vão vir para a clínica já com diagnóstico, como você mesmo falou, TDAH, entre outros, e a importância da rotina dentro de casa vai fazer essa diferença. Então, a gente precisa também fazer essas orientações com os pais, porque a gente trabalha dentro do consultório algumas técnicas, algo que vai ajudar no desenvolvimento da criança, mas que não pode ficar apenas dentro do consultório, né? A gente precisa que os pais conduzam melhor a rotina da criança em casa. Inclusive, a gente que trabalha com crianças, é muito importante que a gente está sempre trazendo os pais também para dentro da sessão, ou ter aquela sessão, aquele momento de estar conversando com os pais, né? Normalmente, eu faço a primeira sessão com os pais, a anamnese, a entrevista, e estou sempre chamando, né? A cada 4, 5 sessões, 8 sessões, a gente traz novamente aquela família para saber como é que está esse filho em casa, né? Como é que está o andamento da terapia, porque não adianta só a gente também tá lidando com essa criança, esse adolescente, e não saber como é que está sendo em casa, como você disse, né? Colocado em prática a questão da rotina, das atividades terapêuticas que a gente passa, né? Os famosinhos dever de casa, né? Da terapia. Então, é muito importante que a gente tá sempre conversando com essa família, né? E uma coisa importante que
se traz no livro, né, a questão da consciência da parentalidade, porque muitas vezes os pais, eles agem impulsivamente, né, eles não têm o conhecimento, o autoconhecimento de como são, de como foram, como é que foi a sua criação, como foi o ensinamento das gerações anteriores, dos seus pais, dos seus avós, né, eles às vezes não entendem por que reagem de certa forma com as crianças, né. Então, a questão do autoconhecimento, da consciência, né? A parentalidade consciente é você ter a consciência do pai que você quer ser, né? De que valores você quer passar para o seu filho, né? Essa questão, né, da consciência. Eu ser consciente vai também muito direto no papel de como eu, pai, exijo algo do meu filho e eu não vou ser o exemplo dele, né? Hoje a gente tem muitas dificuldades com excesso de tela, né? Então a criança acaba passando muito tempo nas telas, nas telas, nas telas. E a gente acaba esquecendo que enquanto pai, a gente é exemplo. Então, como eu vou exigir que meu filho não vá para a tela se eu permaneço constantemente em tela? Então, essa consciência que o autor fala nesse livro é bem voltado para isso. Eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que saber que eu sou o exemplo, eu tenho que saber que eu preciso colocar meu filho também dentro da rotina e eu também vou ter que precisar estar dentro dessa rotina. Sim, sim. Eu costumo muito conversar com os pais sobre isso, né? Qual o tempo que o pai está passando no telefone, né? Será que ele estipula que o filho desligue o celular às 22, mas será que ele está desligando o celular às 22? Cobra que o filho não coma, não faça as alimentações com o telefone, mas como é que está sendo essa alimentação em casa? Será que o pai, ou a mãe, ou um irmão pequeno, né, uma criança às vezes de 3, 4, 5 anos de idade, que dá mais trabalho para comer e faz mais aquela algazarra durante as alimentações, e a família já entrega, né, o iPad, o tablet, o telefone para ele estar lá mais quietinho, entretido. Então, assim, como é que está sendo essas refeições? Como é que está sendo o horário de dormir? Como é que está sendo os momentos em família mesmo, né? Será que os pais também estão abdicando do telefone, né? Se a gente parar para prestar atenção, nossa rotina mesmo, nossa consciência em relação ao nosso tempo de tela, né? Se você está no seu trabalho, você vê vários adultos no telefone. Se você está na espera de uma consulta, está todo mundo no telefone, né? Então, como cobrar isso de uma criança e de um adolescente que não está com o seu cérebro desenvolvido totalmente, né? Como cobrar que eles tenham essa consciência de não poder usar o celular, de ter que limitar a tela se o próprio pai ou os adultos que convivem estão no telefone, né? Então, assim, a gente tem que educar pelo exemplo. As crianças, elas aprendem por modelagem, então elas modelam o comportamento do adulto. Então é muito importante estar atento para isso, né? Johnny Nelson, vai trazer na psicologia positiva como gerenciar, né? Principalmente a questão dos adolescentes, agregando eles nas funções de casa, nas decisões de casa, né? É fantástico esse livro, não sei se você leu, Sim. Mas é fantástico porque ela coloca, e de maneira consciente, uma criação mais junta, né? Não só os pais, você obedece o que eu mando. Então, vamos decidir juntos. É claro Sim. que não é uma inversão de papel. O pai continua tendo o seu papel de pai, continua tendo a ordem, né? A fala da ordem, mas a criança e o adolescente também participam das decisões, né? A forma como você fala com o seu filho, a forma como você conduz também vai influenciar na criação, na transformação da personalidade. Você concorda com isso? Sim, sim. Inclusive, assim, né, a psicologia positiva e a educação positiva, para quem não conhece, ela é muito criticada, né, porque as pessoas que não leem, que não têm conhecimento sobre os conceitos, eles costumam achar que a educação positiva é ser aquele pai mais permissivo, né? Que não vai estar ali impondo os limites, que não vai ter uma hierarquia respeitada, né? E na educação positiva é justamente o contrário, né? Ela prega que os pais, ela ainda é aquela
ela tem que Tem a exercer hierarquia ainda aquela né? função de autoridade em casa. Exatamente. Mas é uma autoridade explicada, né? Uma autoridade responsiva, consciente, empática, né? Como a gente costuma dizer. Então, ela traz que você tem como colocar o limite, mas está explicando o porquê daquele limite, né? Você pode colocar de castigo, mas você tem que estar explicando o porquê que essa criança está sendo punida com um mau comportamento, por exemplo. Por que ela está sendo colocada em castigo, né? Então, é muito interessante quando você se debrucia do conceito e da leitura. Porque traz a consciência para a criança, né? Então, a criança acaba tendo consciência do que ela fez, consciência do que a família quer, consciência. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Então, quando a gente fala sobre isso, da psicologia positiva, da educação positiva, que tem essa confusão, é muito comum ter essa confusão, sim. Né? De que é mudança de papéis, não, a gente está dando muita liberdade, e não é esse o conceito. Você tem ainda a questão da hierarquia, você é pai, você é mãe, eles obedecem, mas obedecem de maneira mais consciente. Né? Essa participação nas decisões é fundamental. E o pai acaba também tendo uma mudança de visão. Né? Então, eu tenho uma visão diferente do que é ser família, do que é participar da família, né? Da criação dos meus filhos. E isso é fundamental para a terapia. Então, para o desenvolvimento da criança, a participação dos pais dentro do processo terapêutico é fundamental. Os pais têm que entender que as crianças, elas desenvolvem mais no ambiente familiar. Então, exemplo, rotina, tudo isso é fundamental para esse desenvolvimento. Então, a importância de eles terem essa consciência é fundamental para o desenvolvimento dos filhos. Isso mesmo, Flávia. A gente tem que explicar para os pais, né, que a criança vai estar com a gente, o adolescente também, no meu caso, né, ela vai estar com a gente de 50 minutos a 1 hora por semana, né, então, assim, é pouco para ela aprender um pouco com a gente ensina alguma técnica, explica um pouquinho o conceito, tenta criar com o nosso paciente a rotina que ele deve estabelecer em casa, né, mas quem está em casa, o pai, o cuidador, é que vai colocar em prática, de fato, né, essa técnica, esse ajuste que a gente, às vezes, tenta fazer junto no consultório. Exatamente, né? É muito comum hoje no consultório a gente ter muitos pacientes com TDAH. Né? E o TDAH é fundamental se ter rotina. É fundamental trabalhar essa questão de rotina pelas questões dos déficits, da procrastinação, do déficit atencional, do esquecimento, né? Então, essa rotina, essas técnicas que a gente acaba passando dentro do consultório, tem que ser estendida no ambiente familiar. Então, os pais precisam ter essa consciência, precisam que a gente também ajude os pais dentro desse processo. Então, hoje, a gente precisa, para além de trabalhar com a criança dentro do consultório, trabalhar também com os pais dentro do consultório, né? Aí está a parentalidade. Sim, sim. A orientação parental, exatamente, né? Como o nome sugere. É essa orientação que a gente vai estar fazendo diretamente aos pais, né? Por isso a importância deles estarem presentes no consultório, na clínica. E é interessante que as dúvidas sejam sanadas conosco, né, as orientações, a melhor forma como vai ser colocado em prática essas atividades em casa, né? Isso, quando você fala, né, as dúvidas, os pais têm que ter consciência, né, então a gente já tem que avisar. Então eles têm que realmente, dentro do consultório, falar a verdade mesmo, como eles corrigem algo que não foi agradável, algo que a criança ou o adolescente não fez correto, que eles omitem. Não sei se você percebe, mas eu percebo, né, que quando a gente vai fazer a sessão com os pais, alguns querem não falar como realmente acontece, até a hora de dormir, até a hora do uso do celular, ser muito permissivo, então eles acabam também não
falando totalmente o que a gente sabe, né, que pode estar acontecendo, e por isso o reflexo no comportamento das crianças, né, dos filhos. Sim. E é interessante que as informações vão chegando, né, com o passar das semanas, a gente vai tendo contato mais com esse adolescente e vai chegando um pouquinho da realidade, né. E é interessante que os adolescentes também, eles omitem muito no consultório, né. Quando a gente propõe uma atividade, vamos tentar desligar o celular hoje, meia hora mais cedo, né. E quando chegou na outra semana, e aí, conseguiu desligar? Um dia sim, um dia não. Então, por isso que a gente precisa estar em contato com esse pai, né? E é importante quando você fala sobre as correções, né? Os antigos castigos que eram chamados, né? Que muita gente ainda chama. É importante que os pais entendam que precisa ser uma correção justa, né? Porque o que é que acontece? Vamos exemplificar aqui, né? O aluno, o filho tirou uma nota baixa, que o pai não gostou, ficou abaixo da média, e o pai vai tirar, vou deixar você 30 dias sem o telefone, né? Então, causa é tão duro para o adolescente que ele acaba ficando tão chateado que ele perde um pouquinho da função, do porquê tirar os 30 dias de telefone, né? Por que não ajustar, né? Vou diminuir o seu tempo de tela, 1 hora, até você recuperar a sua nota. Como é que a gente pode fazer? Como é que eu posso lhe ajudar a recuperar a sua nota? Também era uma outra opção, né? Como é que eu posso lhe ajudar a estudar? O que é que você está precisando? Exatamente, né? Entender o que está acontecendo com o filho, o porquê da nota, o porquê do não conseguir estudar, o porquê da concentração, da falta da concentração, e para, depois de entender o filho, juntos, tentar a melhor forma, né, de fazer com que a criança melhore, né? O uso celular, a gente sabe perfeitamente que esse tempo, o tempo estendido, faz um dano muito grande, né? Um prejuízo muito grande para qualquer pessoa. Isso vai para criança, para adolescente, para adulto, idoso, traz isso, né? Então, que ele, ao invés de retirar bruscamente, mas que traga a consciência para a criança comece a entender, olha o déficit que está trazendo, né? Não consegue manter a atenção por conta da questão do uso excessivo do celular, mas trazendo de forma de conversa, de forma mais coerente e até como exemplo também. O papai e a mamãe também vai diminuir o uso da tela, para que ele veja como exemplo e perceba que realmente o uso está fazendo mal. É interessante, Flávia, quando você traz assim, né, que o pai precisa estar atento, o pai precisa saber o que está acontecendo com esse filho, né? O que a gente vê hoje, o que a gente escuta, o que se é noticiado, principalmente na adolescência, né, que é o que eu mais atendo, é o meu carro-chefe na clínica, é que existe um isolamento muito grande, né? Esse filho, esse adolescente, ele está muito dentro do seu quarto, né? A criança está muito no telefone, na tela. O adolescente está muito no seu quarto. E qual é o momento que está sendo realizada essa troca, né? Qual é o momento de conversa, de diálogo que está entre esses pais, né? Em que momento eles estão conversando para saber o que é que está acontecendo? Isso. Né? A importância do contato, né? O pai e o filho, né? O tempo de qualidade, né? Esse tempo de qualidade é o tempo que você tem com seu filho, é o tempo de troca, os sentimentos, as emoções, a memória afetiva. Isso tudo é importante para que a criança desenvolva, né? E desenvolva de maneira saudável, porque hoje a gente tem um grande número de crianças com ansiedade, né? Isso é muito presente e a sua fala traz muito isso. Crianças trancadas no quarto, crianças que crescem trancadas no quarto. É muito comum hoje também, Luana, vou trazer um pouquinho para mim, né? Porque trabalho em escola, a responsabilidade dos pais sendo delegada para a escola. Então, a gente escuta e muitas coisas. Eu quero que trabalhe isso com meu filho. Algo que é de responsabilidade da família, mas que estão colocando dentro da escola. Então, o papel da escola está mudando muito, né? Porque o pai não consegue trabalhar,
né? Você sente isso? Sim, Eles estão sim. perdidos, eles não conseguem trazer isso, não conseguem trabalhar essa questão parental, que é fundamental para o desenvolvimento da criança. E acabam delegando. Delegam para o consultório, delegam para a escola. Então, por isso a necessidade da gente trazer esses pais. Vamos aqui, vamos trabalhar com os pais, para eles entenderem a importância, sim, o quanto é fundamental, sim, o processo deles também, junto com os filhos na terapia. Sim, sim. É interessante, Flávia, a sua fala em dizer assim que a escola está mudando, né? Que eu estou lembrando aqui de alguns vídeos que eu assisti, de alguns autores que eu já li, que ele traz que a família também está mudando, a sociedade está mudando. Se a gente pensar umas décadas atrás, a mulher ela não saía para trabalhar fora, né? Ela era dona de casa e mãe, né? Então, a partir do momento que a mulher saiu para trabalhar, ela se ausentou do seu lar, que é justo, a gente tem o direito de estar exercendo a nossa profissão, estamos eu e você aqui, né, duas mulheres e mães. Isso. Mas quem está cuidando dos nossos filhos, né? Onde é que está a presença? Quem é que está educando, cuidando, alimentando, nessa correria que a gente vive, de dar conta de trabalho, de casa, né? Então, assim, é muito importante que a gente também traga essa consciência de que a gente precisa também estar presente, né? E eu sei que é difícil estar presente quando a gente trabalha muito, mas é interessante que, pelo menos assim, eu costumo dizer aos pais dos meus pacientes que, assim, vamos tirar 30 minutos por dia, 10 minutos por dia, sem tela, sem distrações. É 10 minutos, assim, de conversa sincera mesmo. Vem aqui, meu filho, senta aqui hoje. Como é que foi na escola? O que é que está acontecendo? Você está bem, né? E, assim, eu vejo que falta muito isso. Falta muito esse olhar nos olhos, sentar, assim, um de frente para o outro e perguntar, você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Você está precisando de ajuda? Você está precisando que eu faça algo por você? Então, assim, falta isso. E isso é pouco. Né? Se a gente pensar assim que em 10 minutos que você tirar por dia para fazer esse contato empático, reflexivo com um filho seu, assim, pode mudar o dia todo, pode mudar a semana, né? Às vezes o filho está lá, o adolescente está lá emburrado, chateado, aconteceu algo na escola, né? O bullying que está aí, a gente sabe, você também como psicopedagoga, você sabe que está muito presente. Isso. Né? Então, os filhos às vezes passam por algo na escola que os pais não dão nem notícia, né? Não sabem porque não existe esse diálogo, não existe essa conversa. Os pais não conhecem os seus filhos. A verdade é essa, né? É dura, mas a grande maioria dos pais não conhecem os seus filhos. Aí, quando chega, vem a notícia de uma situação extremamente agressiva, violenta no ambiente escolar, às vezes fora do ambiente escolar, e os pais se assustam. Sim. Meu filho foi capaz de fazer isso? Mas por que eles se assustam? Porque eles não conhecem. Porque eles não entram dentro do quarto. Entrem dentro do quarto dos filhos de vocês, né? Para quê? Para que você saiba o que está acontecendo, para que você saiba o que é que ele gosta, o que é que ele está assistindo, como está sendo esse desenvolvimento, quem são os amigos, o que eles conversam. Não é, né, a minha fala pode até assim, mas vou me meter, cadê a privacidade, né? Eles não é muito isso, hoje, né? Não é nessa perspectiva. Isso, não é nessa perspectiva de invadir a privacidade, mas você ter consciência de quem é seu filho. Sim, sim. É interessante que eu vejo muitos pais, eu escuto, não só no consultório, né, mas a gente como eu, mãe de adolescente, você também, a gente escuta muito a questão dos pais quererem disciplinar, né, impor as regras, os limites, a disciplina, e querer ali estar como educador, como ensinando mesmo, né? Ensinando. Acho que hoje ainda a gente escuta muito isso, né? Que ele grita, né? Como eu trabalho com criança, dentro do consultório eles me chamam de tia, né? Eu ainda não acho ruim, eu acho bom porque eles confiam. Mas eu escuto muito isso. Eu não disse o que fez porque ele vai gritar comigo. Vai brigar, ou vai bater, castigo. ou eu vou ficar sem o celular. Porque não há diálogo entre eles, né? Há simplesmente o pai manda, você tem que obedecer. O pai exige e você tem que obedecer. E isso gera
o que a gente tem hoje muito presente no consultório, a ansiedade, né? Sim. Porque é cobrado, é cobrado. E quando a gente fala de crianças com TDAH, que vai esquecer, que vai procrastinar, e aí, ao invés de ter a ajuda, ele vai ter o grito. Você esqueceu, você... Por que você não fez? Você não fez porque você não quis, né? É preguiçoso, né? O que a gente mais escuta. Exatamente. E aí, para além de um TDAH, a gente vai ter uma criança com ansiedade. Bacana a sua fala, porque casa muito com o livro, né? Que eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Que é esse livro de comunicação não violenta, né? Essa daqui é comunicação violenta no geral, mas tem também os livros que fala sobre por que gritamos, se não me engano é de Elisama, esqueci agora o nome sobrenome dela, mas os pais, eles estão muito violentos em relação a essa linguagem, essa comunicação, né? Você trouxe bem a questão de não entra mais no quarto do adolescente, né? E até entra, mas entra para reclamar, né? Ah, tá uma bagunça. Ah, esse chiqueiro que a gente escuta, Isso. né? Ah, faz uma semana que essa bolsa tá no chão. Então, assim, a forma como se cobra, a forma como se fala com um adolescente, com a criança também é muito importante, né? Porque ela vai deixar de achar que está sendo o castigo, a punição, a reclamação, e vai entender que você quer ajudá-lo. Tem um motivo pelo qual eu estou aqui preocupada. Meu filho, eu estou preocupada porque faz uma semana que essa mochila está no chão. Vamos organizar. Você quer que eu lhe ajude a arrumar o quarto, né? Isso. E isso faz, a forma como você vai se relacionar com seu filho, vai fazer com que ele ou se aproxime, que é o ideal, né? Ou ele se afaste. Né? Então, quando acontece de se afastar, é onde a gente tem os riscos que hoje, infelizmente, é muito presente, né? O pai se afasta do filho, dá muita importância. A gente sabe o quanto é fundamental trabalhar, porque precisa, né? A gente precisa trabalhar, tem as contas aí, boletos, Sim. mas é preciso sim que a gente saiba o que está acontecendo com nossos filhos, que a gente se aproxime dos nossos filhos, que a gente conduza a criação deles mais consciente. É interessante a questão dos laços que você traz, né, do vínculo. Porque, assim, na parentalidade consciente, o que ele mais prega, o que ele mais ensina é que o vínculo é fundamental. Né? O vínculo é fundamental, os laços parentais são muito importantes. Então, se você consegue ainda manter aquele vínculo ideal, legal com seu filho, é mais fácil que ele consiga lhe obedecer melhor, ele consiga seguir melhor as regras que você está colocando, está impondo para ele, né? Porque ele vai entender que você não está lá só para brigar. Isso. Eu não quero só brigar, não quero só castigar, eu estou explicando o porquê que é importante. O porquê que é importante dormir bem à noite. O porquê que é importante não passar o dia todo no TikTok ou no Instagram, nas redes sociais, né? Porque ele precisa de tempo para outras coisas também. Ele precisa de ter tempo para estudar, tempo para as redes sociais, tempo para conversar em família, tempo para os amigos, né? Isso, porque a gente está falando sobre formação. A criança não vai ser criança para sempre. Então, a gente está trabalhando no sentido de formar. Eu estou formando uma criança, eu estou formando o meu filho, minha filha. Então, a primeira infância é fundamental. Esse contato, esse sentimento, o tempo de qualidade, porque isso vai ser estruturado no processo formativo dele, né? Então, até os 7 anos de idade, é importante que a criança tenha essa rotina, como você detalhou também, né? Por quê? Porque vai influenciar nesse processo formativo, do processo da personalidade, entendeu? Do sujeito. Então, a gente precisa sim, os pais precisam ter mais consciência de que a presença deles é fundamental, mas não é presente no mesmo ambiente, porque muitos mas eu não saí de casa, eu estou em casa. Estar em casa não é estar com seu filho. Então, tem a diferença. Você precisa estar com seu filho, você precisa ter momentos, porque esses momentos são fundamentais para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento de maneira ampla. Né? E os pais, nesse processo, eles estão muito preocupados no processo de alfabetização, né? Então, não é só o aprender a ler, ou se está bem, ou se está tirando notas boas, ou se não vem recados da escola,
né? Eles precisam entender como é que tá aquela criança. Porque aquela criança que é quietinha, não é porque ela está bem. Às vezes ela está com algum processo emocional que o pai não percebe. E que quando chega na adolescência, aí vem crises de ansiedade, infelizmente presente hoje a automutilação, por conta de que o pai não percebeu que aquela criança quietinha não estava num processo de desenvolvimento saudável. Sim. E é interessante e importante a gente colocar, né? A gente está falando muito aqui sobre o porquê das coisas meio que desandarem em casa, né? Mas a gente tem que ver também que os pais, eles não nasceram preparados para ser pais, né? Por isso a importância de estar sempre buscando informação, buscando conhecimento, inclusive de acordo com a faixa etária que o seu filho está seguindo, né? Eu costumo dizer muito que quando a gente engravida, você passa ali 9 meses se preparando para a chegada do seu filho, né? Você vai arrumar o quarto, você compra livro para saber o tempo, o que é que está fazendo lá na gestação, o que cresceu, o que não cresceu, que nome vai dar, né? Então, assim, você meio que se prepara para receber esse filho. Chega a primeira infância, os pais ainda conseguem estar um pouquinho presente. Isso. Né? Mas quando chega na adolescência, aquela criança, ela meio que se transforma em outro ser que é normal e natural, né? Então, que muitos pais ficam perdidos quando aquela criança que era quietinha, que era obediente, quando chega na adolescência está respondendo, está querendo autoafirmação e briga na escola, às vezes é impulsivo, né? Que existem motivos para isso e que é interessante que o pai ele esteja presente, que ele esteja acompanhando e que ele entenda cada fase do desenvolvimento mesmo do seu filho, né? Eu costumo dizer que ser pai, mãe, ser cuidador é um trabalho de formiguinha, né, que não acaba nunca, e que é aos pouquinhos mesmo, né, se a gente quando para pesquisar e para estudar o cérebro da criança e o cérebro do adolescente, a gente vai ver que ele vai terminar de se formar, né, ele só vai ter um juízo crítico mesmo, vai estar formado totalmente, e olhe lá, nem é totalmente, que a gente está sempre aprendendo e amadurecendo, mas por volta dos 25 anos de idade. Né? Então é importante que os pais tenham consciência que eles são sem informação e que o papel de ensinar e de educar e de impor limites e de ensinar valores é nosso, nós somos os adultos, né? E Luana, você falou, né, no processo formativo, né, neurologicamente, e os pais, eles precisam ter essa consciência que esse senso crítico, esse amadurecimento chega tão tarde, mas as emoções, elas desenvolvem rapidamente. Então, no processo da adolescência, eles vão estar com as emoções a 1000. Afloradas. Né? E aí, muito comum os pais falarem, já chegou na fase da aborrecência, e simplesmente deixam. Né? É porque é a fase da adolescência, é porque ele está na adolescência, mas exatamente, eles não procuram entender o porquê, né? Quais são, o que esperar da adolescência, por que ele age assim, né? Porque quando a gente procura saber o porquê e tenta compreender o porquê desse comportamento, porquê que as emoções estão lá em cima, vai ser mais fácil entender e ajudar o meu filho nesse processo. Porque é difícil, a adolescência é difícil mesmo, a gente né? lembra como foi a nossa, né? A gente tem um pouquinho de noção, né? E é importante você trazer a aborrecência, porque, gente, isso é uma violência, certo? Não digam mais isso com seus filhos. Né? Isso é uma forma que você está violentando eles, infelizmente. A gente está tão acostumado a dizer assim, entrou na aborrecência, né? E naturalizou esse termo, naturalizou, né? Naturalizou. Mas, assim, é muito importante que você entenda e respeite essa fase, né? O adolescente, ele vai ficar mais tímido, ele vai ficar mais calado, ele vai ficar, como você diz, as emoções mais afloradas, porque eles são muito imediatistas, eles são ou é 8 ou é 80, então, ou eles estão muito animados ou eles estão muito tristes, né? Ou eles estão muito calados, ou eles estão respondendo mais avidamente. Então, assim, é um comportamento normal da adolescência. Por isso, a importância deles estarem conscientes, os pais estarem conscientes e procurem entender para ajudar. Porque se para a gente é difícil ser mãe de adolescente, imagine para os adolescentes, né? Nessa era de mudança, dessa era de rede social, de bullying que está cada vez mais presente, né? Agora o cyberbullying, né? Para piorar um pouquinho mais a situação. Então é muito importante que os pais estejam presentes para ajudá-los.
né? E não para criticá-los, e não para piorarem a situação deles, né? Isso, porque o papel do pai é esse, é a orientação, né? Então, para eu poder orientar, eu preciso entender. Então, eu preciso estar presente, eu preciso compreender. Então, a terapia hoje, de fato, é necessária não só para aquela criança que está passando por alguma dificuldade emocional ou comportamental, mas sim para o pai também, né? O pai precisa estar bem para poder fazer essas orientações da maneira mais correta possível, né? Correta, saudável, com qualidade. É interessante que, assim, Siegel também traz no seu livro, né, Parentalidade Consciente, que os pais, eles precisam estar bem, eles precisam de manter o seu autocuidado para que eles consigam exercer a sua parentalidade, né? Então, é muito interessante que os pais também se cuidem, que ele tenha os momentos de lazer, de descanso, né, o momento sem o telefone, né, para que ele consiga exercer bem sua função de pais, né? E isso é fundamental, né? Dentro do consultório, pelo menos para mim, chega muito a questão de busca por diagnóstico, né? Então, a busca por um diagnóstico, porque meu filho não faz isso, meu filho repete isso, esquece, dá tirando nota baixa, enfim. E querem já colocar como meu filho tem TDAH. Até a própria criança, é muito comum, até lá na escola que eu trabalho, chega a criança já, eu não faço isso, eu não consigo prestar atenção, eu tiro nota baixa, eu acho que eu tenho TDAH, né? Então, isso está muito comum, isso é muito presente. E, gente, nem tudo vai ser TDAH, nem tudo vai ser um diagnóstico, certo? A presença do pai e a forma como o pai conduz também vai trazer esses déficits. O excesso de tela também vai trazer esses déficits, né? Então, a gente tem que ter consciência que nem tudo vai ser uma situação de um transtorno. Mas quando a gente tem uma situação de transtorno, que hoje está muito presente, os transtornos de neurodesenvolvimento, entre eles o TDAH, a importância da família nesse processo é fundamental, né? Porque a criança ou o adolescente com TDAH, até mesmo o adulto com TDAH, ele precisa de uma rotina, ele precisa dessa modelagem de comportamento, né? Para que ele consiga funcionar. Porque quando a gente fala de transtorno, a gente fala sobre também uma questão de sofrimento. A criança não consegue, o adolescente não consegue finalizar, não consegue aprender, não consegue. E isso causa sofrimento. Então, que os pais entendam isso e que não fale, é porque é preguiçoso. Não, isso não é nada, né? Acontece isso. Sim. Isso é preguiça dele. Ele não faz porque não quer. Porque quando é para jogar, quando ele está jogado, ele foca, ele tem atenção, ele passa muito tempo assistindo ou jogando. Então, essas falas é muito comum. E não entende o que é um hiperfoco, né? Não entende que ele vai desenvolver ou vai ficar concentrado quando ele estiver no hiperfoco, que a procrastinação, ela vai acontecer, porque faz parte também da questão de um TDAH, e que essa questão da consciência da família, nessa participação da rotina, para que ele tenha um desenvolvimento melhor, para uma qualidade melhor de vida, é fundamental. Realmente, Flávio, o TDAH está sendo o carro-chefe da clínica, né? E geralmente nessa fase entre 11 e 12 anos, que é quando junta o cérebro do adolescente, que está lá, o turbilhão de emoções, né? E as dificuldades que o TDAH apresenta, que vai causar nesse adolescente. Então, assim, meio que complica um pouquinho mais os sintomas, complicam um pouquinho mais essa fase da adolescência, né? E os pais, eles ficam meio que desesperados mesmo, né? Sem conseguir, sem saber como manejar esses adolescentes que têm TDAH. Daí a importância de estar em terapia, da importância da TCC nesse processo, né? Porque a TCC a gente consegue ajudá-lo de forma mais objetiva, através do planejamento, através das atividades, dos cronogramas. Porque vai trabalhar diretamente com o comportamento, né? Então, a TCC, como trabalha diretamente com comportamento, eu acredito que vai ajudar muito nesse processo, né? A questão do TDAH, hoje muito comum nos consultórios e assim como na escola, é muito comum porque afeta diretamente
como é um transtorno de neurodesenvolvimento, as funções executivas, né? Então, a função inibitória está ali, ele não consegue controlar a emoção, não consegue controlar comportamento, e acaba tendo esse prejuízo muito grande, né? E os pais realmente ficam desesperados, porque, mas tem déficit atencional, não consegue prestar atenção em aula, mas consegue manter um foco num lazer, num videogame, e eles ficam muito perdidos, porque acabam desacreditando do transtorno, achando que realmente é algo que a criança não faz porque não quer. Já é sabido que no cérebro da criança e do adolescente que tem TDAH, ela tem menos dopamina, né? Que dopamina, ela está totalmente ligada à questão motivacional. Então, por que ele se prende mais no jogo? Por que ele se prende mais nas redes sociais? Porque está ali, é muito prazeroso para a criança e para o adolescente estar jogando, estar entre os amigos, estar nos rios, né? Então, é mais prazeroso do que sentar e estudar. Né? Por isso que eles passam mais tempo fazendo isso, buscando esse lazer, buscando essa atividade que lhe dê mais dopamina mesmo, né? Uma questão cerebral mesmo, uma questão de neurotransmissores, né? Isso, aí a gente volta para a questão da tela, né? A dopamina, né? Que é lançada, jorrada no nosso cérebro quando a gente está assistindo, né? E aí vem o vício de tela, né? O vício de tela que não é só para a criança, o adulto também fica, né? Os pais também ficam e acabam não tendo esse controle de ajuste com o filho, né? Aí precisa entrar em terapia, precisa saber que o comportamento dele é fundamental para o desenvolvimento do filho. Sim, da importância da TCC, né? Da terapia cognitivo-comportamental. Nós vamos estar trabalhando diretamente com essa questão de rotina, de comportamentos, de autorregulação das emoções, da psicoeducação, tanto com os filhos como com os pais, né? Do porquê que as coisas acontecem, porque que a criança, adolescente vai gostar mais de tela, porque que ele precisa parar um pouquinho para estudar, né? Então, assim, a TCC ela é fundamental nesse processo do TDAH, né? Né? A gente falando do TDAH, mas de fato é fundamental porque vai para além do TDAH. Existem outros transtornos e não só quem tem transtorno, né? A gente tem que entender, porque hoje a gente fala muito sobre transtornos, mas vai para além de um transtorno. É fundamental a presença desse pai, é fundamental sim que eles tenham essa consciência na formação dos filhos, né? Que eles participem da formação do filho, que eles participem, que ele observe, tenha contato, traga os filhos para perto. E isso existe muito na infância. Quando chega na adolescência, existe o distanciamento. Aí, o que é que eles percebem? O adolescente desafiador. Né? Eu estava olhando o livro ali, e aí eu lembrei, eles não conseguem compreender por que o adolescente começa a ser desafiador. Né? E é justamente porque não estamos mais tão próximos como eram na infância. Então, nesse processo, ele começa, sim, a desafiar os pais. Como você trouxe aqui o livro, né? Vamos só mostrar que esse livro é uma ótima leitura, certo? Ele traz 10 passos para que você passe por essa adolescência menos traumática, né? Então, é muito boa a leitura, eu indico bastante. Inclusive, indico bastante para os pais dos meus adolescentes. Tanto esse livro como esse outro aqui, As 5 Formas de Amor do Adolescente. Não, esse livro aqui, ele é esclarecedor, assim, para quem é pai, para quem é mãe, entender como é que funciona a linguagem de amor do filho, né? Exatamente. É interessante que o livro, ele traz 5 formas de amor. E cada pai, cada mãe, cuidador, ele expressa o amor de uma forma diferente, né? Exatamente, né? E é importante ele entender se o filho está se sentindo amado, né? Para que estabeleça esse laço, que esse laço ele fique mais sólido. Eu achei fundamental essa sua fala agora, né? Que o filho está se sentindo amado, ele entender, né? A criança, ela tem muita atenção, o adolescente tem pouca atenção. Então, isso faz a diferença. A criança, a gente nos aproximamos. Até porque precisamos, isso, né? A criança né? precisa daquele cuidado maior. Então,
pela dependência da criança, os pais se aproximam mais. Mas quando a gente fala de adolescente, a gente está falando também de autonomia. Sim. Então, quando o adolescente tem essa autonomia, existe o distanciamento. Então, esse distanciamento é perigoso. Então, a gente precisa ter esse contato com os nossos filhos dentro da adolescência. É fundamental, na realidade, a gente se aproximar dos nossos adolescentes. Sim, dos nossos filhos, dos amigos, né? Antigamente, a gente que escutava era que assim, Joãozinho, filho de Cicraninho, né? Filho de Maria, e hoje em dia a gente meio que não sabe mais quem são os pais dos amigos dos nossos filhos, né? A gente tinha mais contato com os familiares dos amigos, conhecia o pai, a mãe, o tio, e quem são os amigos dos filhos hoje, né? Então, é muito importante que a gente esteja também trazendo esses amigos para perto, né? Para saber quais são as influências que o seu filho está exposto. Isso. E isso só vai acontecer se a gente tiver essa proximidade com o filho, né? É muito importante para o desenvolvimento da criança, porque criança, adolescente, adulto. Então, esse processo é fundamental para a formação. Então, como eu vou ser um adulto responsável, consciente, maduro, com decisões corretas, se no meu processo eu não tive esse exemplo, eu não tive essa orientação? Então, a família precisa, sim, estar presente e saber o que está fazendo. Sim. Então, a parentalidade é saber como eu estou conduzindo a criação dos meus filhos, né? Então, esse processo, e não é vergonhoso, né, como você colocou no começo da nossa conversa, não é vergonhoso não saber. É fundamental procurar saber. Então, se eu não sei, eu procuro saber para eu poder conduzir melhor. Então, por isso, a questão da parentalidade hoje sim está presente dentro dos consultórios. E eu costumo dizer que é um ato de amor, né? Porque a partir do momento que você quer que seu filho esteja bem, que ele esteja confortável, que ele esteja saudável emocionalmente, é um ato de amor você procurar saber, você estudar mesmo sobre essa fase, sobre a questão emocional que cada fase traz, né? É um ato de amor, né? O conhecimento é um ato de amor. Então, para a gente finalizar aqui nas nossas falas sobre parentalidade, né, o processo da família dentro do processo terapêutico das crianças e adolescentes, é que eles procurem entender o filho, se aproximem do filho, né, e compreenda cada fase de desenvolvimento que aquela criança, aquele adolescente vai passar, e o que esperar dessa fase, e como conduzir melhor. Sim, sim. E o que é muito importante também a gente, para finalizar, a gente ressaltar que junto com a parentalidade, os pais também têm muita culpa, né, de estar fazendo o certo, de estar fazendo o errado. Quando o filho chega lá no nosso consultório, ele diz assim, o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei, né? Então, assim, a busca por conhecimento, a busca por entender o processo é muito importante até para que ele não se sinta tão culpado, né? Porque a parentalidade, ela vem com responsabilidade, mas não com culpa, né? Não é culpa. Nenhum pai quer o mal para o seu filho, né? Nenhum pai erra querendo errar ou querendo prejudicar, né? Às vezes erra porque a gente não sabe mesmo, né? Nós somos seres humanos em construção também, igual as crianças e adolescentes, a gente também precisa estar aprendendo a lidar com as nossas emoções, né? De estar colocando em prática o autocuidado, né? Por isso é tão importante eles também estarem no processo de terapia, certo? Então, eu acredito que esse tema, Flávia, é muito importante ser discutido, tanto aqui nesse espaço, como nas escolas, como em casa, né? Eu costumo pensar assim, que se você edifica o seu lar, se você educa bem os seus filhos, ou se você tenta ter laços mais saudáveis, você está mudando até a forma como a sociedade vai ser conduzida, né? Não sei se você concorda com isso, mas a gente quer mudar a sociedade, vamos começar dentro de casa. Né? Isso, né? Vamos mudar o ambiente familiar primeiro, né? Vamos conduzir da melhor forma possível. Então,
a gente pode deixar que conversem com seus filhos. Sim. Né? Conheçam os seus filhos. Eu acredito que isso faz a diferença no desenvolvimento da criança e do adolescente. Para que eles cheguem na fase adulta com uma consciência melhor de como conduzir até mesmo ele e a futura família, Sim, né? Isso mesmo. Então, eu quero só agradecer, né, esse momento de troca, né, porque conversa, a gente sempre tem troca de conhecimento e foi muito bom essa troca. Queria agradecer também quem vai estar nos escutando, compartilhando nosso conteúdo, né, e quem tiver mais interesse sobre o assunto, sobre parentalidade, sobre filhos, que nós estamos à disposição, tanto pelas nossas redes sociais, como pelo Instagram da clínica, né? Então é só entrar em contato para tirar dúvidas ou qualquer até opinião mesmo que queira trazer, né? Nós estamos abertas a essa escuta. Sim, certo? claro, né? A gente falou tanto de conhecer, né, de aprender, então estamos sim prontas para tirar dúvidas, se necessário, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso. Então nós vamos deixar os links dos livros aqui na descrição do vídeo e nos encontramos nos próximos episódios.